Olá, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara. Com muita alegria, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos, como fazemos desde o ano de 2003. Lemos na sequência, estudamos na sequência, e quando terminamos a parte das conclusões, retornamos desde o início e a introdução e lemos todo. E repetimos isso porque é muito importante que a gente faça isso. Por que os espíritos e por que Kardec teria todo esse trabalho para nós estudarmos as perguntas e não lermos a introdução, nem lermos os prolegômenos, nem lermos as conclusões? Então, amigos, desejamos que nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos ampara, possa continuar conosco, estando também os amigos espirituais, nossos companheiros bondosos, que são eles responsáveis por conseguirmos realizar tantas coisas, não é verdade? Então, hoje, o nosso tema que está na parte que trata no capítulo 6, da parte segunda de O Livro dos Espíritos, que está tratando da vida espírita. E agora nós vamos tratar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Começa na questão 237. E essa questão, essa temática sempre foi assim, algo que sempre chamou muita atenção de todos, né? E até então não existia nada que revelasse de forma assim, didática o que acontecia com o espírito depois da sua morte física. Esse aprendizado se faz principalmente nas reuniões mediúnicas, porque nós recebemos os nossos irmãos que já desencarnaram, que relatam a sua experiência, e nós então vamos conversar com eles. E a partir dessa conversa, nós vamos ter um leque de opções do que eles estão sentindo ou do que eles sentiram no instante da morte. Então, já para iniciar, a gente queria contar um caso de um espírito que nós atendemos certa vez na reunião mediúnica, e ele nos contou uma situação em que ele estava trabalhando no Cais do Porto e que ele então caiu no mar. E ele diz o seguinte: ainda bem que eu me salvei, porque eu estou me sentindo muito bem, não aconteceu nada comigo, e eu quero continuar, mas ele começou a narrar a dificuldade que ele estava tendo de se localizar, para onde ele iria, enfim. E nós fomos conversando e ele foi com muita calma, entendendo que ele estava vivo porque o espírito não morre, porque nós permanecemos vivos, mas que o seu corpo de carne havia realmente afundado no mar e ele desencarnou. Naturalmente, como era uma pessoa boa, cumpridora de seus deveres, um homem íntegro, trabalhador, ele se sentia muito bem e ele achava que não tinha acontecido nada com ele. E mesmo depois, com muito cuidado, quando a gente vai revelando, fazendo ele refletir sobre o que tinha acontecido, se ele tinha percepção de tantas coisas, o que aconteceu com ele, como ele estava, e ele então
entendeu que ele tinha desencarnado, mas ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Então, nós vamos vendo que essas sensações, essas percepções, esses sofrimentos são individuais e que cada caso é um caso. Não há dois espíritos que narrem essa situação da mesma forma, porque isso vai depender muito da vida que os espíritos tiveram aqui na Terra, dos seus sentimentos, da sua forma de ser, do seu coração, dos atos amorosos ou não que eles tiveram, do maior ou menor apego à matéria, enfim, uma série de coisas que Kardec vai nos dizer. E é muito interessante que na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele diz assim, 237, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então, desencarnou, voltou à erraticidade, ao mundo dos espíritos, é a mesma coisa? Muda? É a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores respondem, sim, muda, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, o corpo é realmente como um escafandro. Então, liberto do corpo, o espírito ele tem as sensações de forma mais clara. Ele não tem mais os órgãos do sentido, porque os órgãos do sentido, tato, olfato, visão, audição, estão o paladar, estão no corpo. Mas ele tem essas sensações de forma maior, mais ampla. Então, diz aqui, dizem os espíritos, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, mesmo depois de todas essas questões que Kardec estudou, que ele perguntou, ele ainda não estava satisfeito com as respostas, ele queria saber mais. E não só por ele, as pessoas perguntavam muito o que acontecia. Claro, é uma curiosidade, vamos dizer assim, real, de todos aqueles que querem saber o que vai acontecer com você. Então, eles perguntavam ao Kardec, sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? E eles, então, queriam muito saber outros detalhes. O que Kardec fez? Ele foi, então, anotando essas observações, registrando, e na Revista Espírita, ele foi perguntar a São Luís. São Luís era o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era o guia espiritual responsável pela sociedade. São Luís, que foi canonizado, foi rei de França. Então, Kardec pergunta isso e depois publica. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Essa entrevista com São Luís está na Revista Espírita de dezembro de 1858, não é? Então, ele pede a São Luís para explicar sobre essa penosa sensação de frio que um espírito dizia sentir. Ele se apresentou, um médium esclarecedor foi conversar com ele. E ele sentia muito frio. Como é que ele sentia frio se ele era um espírito desencarnado? Ele não tinha mais o corpo. Então, a partir daí, foi feita a pergunta a São Luís, que
respondeu da seguinte maneira: veja só. Concebemos os sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? São Luís dizendo. E Kardec dizendo. E São Luís respondeu com outra pergunta. Tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Então, Kardec concluiu que você, mesmo não tendo os seus órgãos de sentido, você tem a sensação, porque você conhece a sensação de frio ou de calor. E essa lembrança do frio que ele tinha suportado se tornava um suplício, ele lembrar do frio que ele havia sentido. E aí, então, São Luís diz, mais ou menos isso. Fique bem entendido que é uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Mas é de muito aprendizado realmente. E quando nós estudamos o céu e o inferno, é espetacular, porque Kardec classifica os espíritos de acordo com o seu estado emocional, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos de assassinos, espíritos suicidas, enfim. E aí cada um, de acordo com o tipo de vida que viveu, de acordo com a morte que ele encontrou, eles vão narrar as suas sensações. E a gente vai ter uma percepção bem ampla, uma ideia bem ampla dessa situação que Kardec coloca. Aí, depois de conversar com São Luís, Kardec faz um resumo e diz assim para a gente: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária dessa, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, não é? A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então é interessante que quando algum espírito fala, né, do frio que ele está sentindo, e ele pode estar sentindo o frio que ele sentiu no período que o corpo ficou na geladeira, antes de preparar o sepultamento. Se ele ficou ali junto, como acontece geralmente com os suicidas, a gente vai dizer de novo, cada caso é um caso, ele vai sentir as dores dos vermes. É um sofrimento muito doloroso, mas a gente não pode generalizar. Cada situação é uma situação diferente, cada espírito tem uma condição diferente. Então, se o espírito sente frio e você diz a ele que vai ser dado um cobertor, um agasalho, ele percebe na mesma hora uma sensação diferente. Ele se acalma, ele se aquieta, ele se sente mais confortável e a gente pode conversar melhor com ele. Então, são essas questões que são muito importantes para o médium esclarecedor conversar com aquele irmão que se manifesta na reunião mediúnica. Para isso, existem cursos que
são feitos para que essa conversa ocorra da forma mais adequada possível, não é verdade? Bem, Kardec diz aqui assim: não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Isso daí é bem, vamos dizer assim, ilustrado por uma série de relatos. A pessoa não tem mais aquele membro, não tem mais um braço, por exemplo, mas as sensações, ele ainda permanece com aquelas sensações que estão registradas na sua mente. É uma percepção, não é? Então, ele diz, certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou essa impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a várias explicações. Então, é muito importante que possamos orar por esses irmãos, muito importante, porque primeiro que nós passaremos por essa situação também e não sabemos como nós iremos passar, como já passamos em vidas anteriores, não é? Essa não é a nossa primeira encarnação. Então, quando nós nos sentimos amparados, envolvidos pela bondade, pelas vibrações de amor, nós vamos passar de forma mais serena por esses momentos. É interessante também porque os espíritos registram assim: a minha família não me conhece mais, eu não sei o que está acontecendo. Eu entro em casa, falo com meus filhos, um exemplo, ninguém me vê, ninguém me responde, então ele fica perdido. Ele fica realmente sem saber o que faz. E aí nós sabemos que existe uma equipe espiritual socorrista que vai ajudar aquele irmão, vai levá-lo para um outro lugar, até para que ele deixe a sua família viver de forma tranquila, do que ficar, de repente, sem fazer isso de forma proposital, ficar assustando as pessoas de sua casa, porque ele quer ser percebido. Então, essa questão do conhecimento da vida espiritual é fundamental, e hoje já se tem uma ideia bem diferente a respeito da continuidade da morte, ou da continuidade da vida. As pessoas já assimilam isso com muita naturalidade. O filme Nosso Lar, por exemplo, teve um público extraordinário e muitos companheiros que não eram espíritas foram assistir, gostaram, entenderam melhor, se sentiram mais tranquilos. Então, é isso. Uma questão, por exemplo, interessante é uma pessoa que passa por um problema de saúde longo, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer.
aquela doença é uma deficiência que está no corpo físico, que altera tudo, mas voltando ao plano espiritual, depois que a pessoa desencarna, de acordo com o nível, né, espiritual daquele irmão, daquela irmã, em pouco tempo ela se liberta daquelas impressões e recobra a sua situação, a sua liberdade e passa a tomar conhecimento de tudo. Então, conhecer a vida espiritual já é um grande passo. Ler os livros que nos contam a série André Luiz, os livros de Ivone do Amaral Pereira, os livros da codificação, em primeiro lugar, e tantos outros. A literatura espírita é pródiga em informações que vão nos elucidar e nos tranquilizar em relação a essas percepções. O Kardec vai perguntando, e a gente vai sentindo, como estamos comentando, que quanto mais evoluídos são os espíritos, eles sabem muito, eles percebem muito, eles entendem melhor. Quanto mais inferiores, quanto mais, vamos dizer assim, ligados ao plano terreno, eles serão mais ignorantes, quer dizer, conhecerão menos a respeito disso tudo. Então, o primeiro passo de conhecer a vida espiritual é fundamental. No próprio Céu e Inferno, existem vários casos de espíritos que eram assassinos e que depois dizem que ele matava porque ele achava que depois que o corpo morria, que acabava tudo. Ele não imaginava que aquela pessoa ficaria sofrendo. E pior ainda, pelo sofrimento que ele ocasionou ao outro, aquele irmão ficava aparecendo para ele quando ele desencarna. E aí ele ficava horrorizado de ver todo o sangue que ele tinha provocado com aquele assassinato, enfim. Daí porque o conhecimento da vida espiritual é fundamental para muitas pessoas, para a imensa maioria da humanidade que ainda vive muito ligada às questões terrenas, às questões materiais, ao uso do corpo, da mente, de tudo que nós temos a nosso favor, usar de forma irresponsável, no sentido de que não medem as consequências, mas as consequências virão, porque somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. O Kardec pergunta aqui, por exemplo, os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E olha o que os amigos espirituais respondem. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. E nesse sentido também é muito interessante que os espíritos, a gente pode querer parecer ser uma coisa que na verdade não somos, mas os espíritos percebem quem nós somos. E eles dizem também, vocês com essa carinha de anjo, enfim. Muitas vezes nós fomos comparsas de encarnações passadas e agora eles nos encontram e eles não acreditam que nós mudamos. E aí existe todo um processo que até o Divaldo Franco conta vários casos onde
pode acontecer pelo menos duas coisas. Primeiro, o espírito abandonar, né? Não ver que você continua no trabalho do bem, que você continua firme, e ele para de te perseguir e vai embora. Ou o que geralmente acontece, ele se modifica porque ele vê você uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, em paz com a sua consciência, e aí ele vê que aquele tipo de vida que ele tem não vale a pena. Não é adequado você ficar perturbando o outro, e quando você vê que o outro está levando uma vida feliz. Então, a sua perturbação, quer dizer, aquilo que você faz, está trazendo desgaste para você. E nós temos que lembrar sempre do recurso da oração. A oração, ela produz mudanças, ela produz alterações muito significativas. Então, Jesus nos ensinou a orar para que nós pudéssemos, nos momentos mais difíceis, nos outros também, devemos orar sempre, mas que nós pudéssemos utilizar esse recurso da oração para nos ajudar a encontrarmos o melhor caminho para lidar com esses irmãos que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Daí porque alguém que vem, como nós demos o exemplo do Alzheimer, com uma limitação no corpo físico, como a cegueira, a surdez, passado esse período, quando o espírito retorna ao plano espiritual, aquela limitação estava no corpo. Claro que isso não acontece por acaso. Existe uma razão, existe toda uma forma de lidar com isso, que nós vamos ver mais adiante, mas nós sabemos que libertado o espírito daquele escafandro, ele está livre daquela limitação. Então, queridos amigos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, e para terminar a questão 246, Kardec pergunta assim: precisam da luz para ver? Quer dizer, os espíritos precisam da luz para ver? E os amigos espirituais respondem: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Quer dizer, os espíritos que têm a consciência culpada, eles por si só já se colocam num ambiente de escuridão, de treva, porque a nossa consciência é o nosso juiz. Então, o melhor caminho é o caminho realmente do trabalho no bem, da oração, da busca do esclarecimento, do estudo, para que a gente possa se libertar da ignorância, que é o que provoca o medo, o afastamento de muitas coisas que nos poderão ajudar bastante. Então, queridos amigos, que nosso Mestre Jesus, nosso amigo, companheiro, guia de todas as horas, possa cada vez mais amparar essa humanidade tão sofrida, esclarecendo a todos e trazendo as luzes do Espiritismo para a humanidade inteira. Nos abençoe, Jesus amado. Fiquemos com Jesus. Um grande abraço a todos vocês, queridos companheiros. Muita paz.